Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai, gratidão por tudo. Ô papai, gratidão. Ó papai, tu sabes, grandes têm sido, papai, as investidas do inimigo contra nós. É verdade, papai. Mas nós nos refugiamos na tua sombra. Sim, papai. Debaixo, papai, das tuas asas. Sim, papai. Ali estamos seguros. É verdade. Gratidão por tudo, papai. Gratidão por cuidar de nós. Gratidão, papai, por ser, papai, essa fortaleza É verdade, papai. que tanto nos sustenta, É que verdade. tanto nos protege. Somos Ó gratos. papai, muito grato por cuidar de nós. Muito grato, papai. Ó papai, alegria de reunir com os teus filhos. Gratidão, papai. Gratidão por ouvir a tua voz audível. Gratidão, papai. Ó papai, ensina-nos mais e mais Sim, para que haja crescimento. sim, papai. Ensina a diferença, papai, daquele que tem sede e daquele que precisa se alimentar. Sim, Daquele que precisa ser consolado, daquele que precisa crescer em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Gratidão por tudo. gratidão, papai. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Amados irmãos, quem lembra de papai lá no Getsemane ou Jardim das Oliveiras? Quem lembra? Quem lembra lá? Oi? Você lembra, irmão? Eu lembro. Aí, olha só, papai estava jejuando. Papai estava jejuando. Claro, né? Papai estava sempre jejuando. Ele é forte. Por quê? Porque ele jejua, né? Porque ele veio um corpo de carne e ele usa das armas celestiais que nos foi liberado. Ele é forte porque ele veio em carne? Não. Ele é forte porque ele usa as armas celestiais. Estava sempre jejuando. Mas ele estava ali no Getsemane, angustiado. Aí papai manda para ele aquele que é água, que refrigera minha alma. Aí nós vimos o anjo ali consolando papai, que é água que refrigera minha alma. Vamos abrir essa passagem, irmãos? Lucas 22, 41. Lucas 22, 41. Lucas 22, capítulo 22, versículo 41, 1829. Obrigado, irmã Líria. Irmã Líria é uma das irmãs que está desde o início, né? Irmão Natanael com ela. O irmão Natanael das lives. E também das gravações dos vídeos, né, irmãos? Tá ali na retaguarda. E ali, irmãos, olha só, Lucas 22, vou começar pelo 39. Ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe: orai, para que não entrardes em tentação. Viu a necessidade da oração, irmãos? Para não entrar em tentação. Porque quando a pessoa está na carne, ela age
muitas vezes como instrumento contra a obra. Orai para não entrares em tentação. Em outras palavras, orai para você não ser tentado. Orai para você não ser tentado. Aí ele fala, e afastou-se deles mais ou menos um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava. Por quê? Para ele não ser tentado. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Que o confortava. É o link com Salmo 23. A água que é para conforto. A água que é para refrigerar a minha alma. Por isso que eu já falei, com água você não cresce. Com água você é confortado, consolado, para você continuar com a sua caminhada no deserto. Entenderam? Então, veio a água para refrigerar a alma do papai que estava aflito. Naquele momento, sabendo o que lhe esperava. Então, quando você fala o anjo das águas, quando você fala o anjo que é esta fonte de água, por quê? Porque Iau tem duas faces, mas uma boca apenas. Uma única boca. E essa boca falou por Iauxa e fala também por Micaial. Porque é a face esquerda. E o irmão Natanael ontem, inspirado pelo Espírito, trouxe para nós Provérbios 3,16. Vamos abrir? Provérbios 3,16. Queriam Provérbios 1025, página 1025 na Yal Shalom. Provérbios 3,16. Aqueles que estavam em denominação que antes guardava aquele versículo João 3,16, agora não vai trocar João por provérbio. Entendeu? Provérbios 3,16. Aí não vai esquecer mais. Olha só. Provérbios 3,16. É lindo. Provérbios 3,16. Diz assim, ó. Vamos começar do 13. Vamos começar 3,13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria. Ó, isso aqui, ele está falando como aquele que encontrou a sabedoria. Né? Bem-aventurado. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Olha aqui, ele já começa a falar dos atributos do Espírito. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento. Olha aqui, acabou de falar de novo. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Então começa. Isso está em Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito de Iau, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento. Ó, tá na sequência. Ganhá-la, a sabedoria, vale mais do que a prata, e o seu lucro mais do que o ouro. Olha aqui. E seu lucro mais do que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. Aí ele continua. Em sua direita, olha aqui, em sua direita, a direita de Iau, longos anos, eis que vivo pelos séculos dos séculos. A direita,
Quem? Yalcha. E à sua esquerda, Micael. Olha aqui. E à sua esquerda, riqueza e honra. Riqueza e honra. À sua direita, longos anos. E à sua esquerda, riqueza e honra. Aí a gente entende o anjo falando com o anjo de Laodiceia. Você diz que é rico, mas eu digo que você é pobre e miserável. Sugiro que compre de mim ouro refinado no fogo, para que enriqueça. Para que enriqueça, porque a esquerda é o quê? Riqueza e honra. Estão entendendo, irmãos? A palavra conversa demais. Viu como é que conversa a palavra? Vamos lá, vamos ler aqui de novo para a gente ir lá em Apocalipse. Tremendo. Olha só, Provérbios 3:16. Em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Viu quando o Pai já nos mostrou quem que é a direita, a face direita de algo, quem é a face esquerda de algo. Porque isso aqui nunca fez sentido. Ué, em sua direita, longos anos, em sua esquerda, riqueza e honra. Nunca fez sentido isso. Até chegar o final dos tempos. Para a gente entender os dois personagens. Aí, quando ele fala à sua esquerda, riqueza e honra, você percebe que este que é referido aqui como a sabedoria, ele está falando aqui, ó. Olha aqui. Olha só. Feliz, versículo 13. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Em sua direita, ou seja, o sétimo anjo, longos anos. Em sua esquerda, o sexto anjo, riqueza e honra. Uniu-se numa pessoa as duas faces. Vocês estão entendendo? Uniu em uma pessoa as duas faces, porque o sexto também se tornou o sétimo. Porque o sétimo se tornou Ial. Então se uniu na mesma pessoa as duas faces. Por isso ele fala: eis que vivo pelos séculos dos séculos. E ele fala também, ele tem junto para dar riqueza e honra. É lindo demais. Por isso que no versículo 13 fala assim: feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Fazendo o link no versículo 16: em sua direita, neste que tem a sabedoria, que recebeu a plenitude, em sua direita está longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Porque este que era face esquerda também se tornou face direita, porque o sexto também se tornou o sétimo. É muito alimento para os irmãos? Não. Isso é tremendo. É tremendo. Isso é tremendo. Por isso, o Pai foi dando devagarzinho. O sexto, que também é o sétimo. Satanás querendo imitar, falando assim: o sétimo rei também é o oitavo. Querendo imitar. E ele se torna Satanás ali, ó, com seu filho, o antimachia. Quando é que ele se torna o oitavo? Irmã Débora. O antimachia, quando ele se torna o oitavo. Depois que ele recebe a filha de morte, ele revive. É? Só isso, irmã? Ele recebe os espíritos. Ah, ele desce por lugares áridos
e busca outros 7 espíritos piores do que ele. E aí 7 mais ele, 8. Então o 7º também é o 8º. Por quê? Porque foi agregado com ele mais 7. Aí ficou 8. Por isso o 7º também é o 8º. Fazendo um link com o 6º. O 6º anjo. Quando ele recebe os 7 espíritos de Al, ele se torna o 7º. Viu? Viu o paralelo das coisas? Querendo imitar? Um recebe 7 espíritos, não recebe Nero, não, irmãos. Esse ensino de Babilônia, falando ali que é Nero que vai subir do abismo, porque não conhece a palavra e nem tem o espírito para poder interpretar. Por isso, Papai Yaucha, ele fala em Lucas, quando o espírito sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, o abismo, e busca outros 7 piores do que ele, e agrega com ele, fazendo o link de 7 espíritos malignos, agregando com ele. E com isso se soma o poder deles. Tinha um poder, agora tem um poder multiplicado. E olha que os espíritos que são agregados são piores do que aquele. Tá entendendo? Então, por isso, a diferença está na presença do espírito de Ial, que fez o 6º se tornar o 7º. Agregou-se numa pessoa as 2 faces, o 6º e o 7º. Por isso ele fala, na minha direita, longos anos, quer dizer, o anjo da vida. E na minha esquerda, riqueza e honra. Por isso agora nós vamos lá em Apocalipse 3, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3. A gente vai voltar lá, tá? Ó, Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. A igreja em Laodiceia. 3:18. Quando você pega aqui Apocalipse 3:14, fala o anjo da igreja em Laodiceia. Escreve. Vamos pegar pelo 14. Assim fala, o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Ial. Por quê? Porque ele agora é o 7º. Quando ele fala o princípio da criação de Ial, faz um link com Colossenses 1:15, o primogênito das criaturas. Entenderam? Porque aqui ele está como 7º. E quando é que ele está como 6º, irmã Diene? Na terra, e quando ele sobe para guerrear contra Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, ali ele é o 6º. Ele sobe com a condição de general. Agora, quando ele entra no templo, aí o que acontece quando ele entra no templo? Aí ele entra e ele volta à condição de 7º. Por quê? Porque foi dado para o nome, aquele que tem o nome de Yaucha, ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem, Melquisedeque falou assim, esse será a ordem de Melquisedeque. Já fizemos estudo. Quem é Melquisedeque? É aquele que era sumo sacerdote. Em primeiro lugar, Yaucha. Quando ele foi sobreexaltado, por quê? Veja bem, quando ele foi sobreexaltado, irmãos, ele foi para a luz inacessível terminar o treinamento, para ele depois descer. Quando ele desce como Ial, forte e valente. E aí, ao invés dele ser o intercessor,
Ele que responde às orações. E é por isso. E é por isso que o antimachia se assenta no trono, se fazendo passar por Iau, respondendo as orações, porque é imitador, porque sabia que isso iria acontecer através daquele que era Iauxa e foi sobreexaltado para Iau forte e valente. Quando ele descer, ele vai estar nos palácios de marfim. Iauxa, Iauxa que recebeu o nome, que é Micael, que recebeu o nome de Iauxa, mas os sacerdotes vão estar intercedendo para ele e ele respondendo. Entenderam? Nossa, tremendo. Por isso que Satanás querendo sempre imitar. Tremendo. Porque ele, quando recebe o nome de Iau, irmãos, ele se torna Iau. Assim como Micael recebeu o nome de Iauxa, ele se torna Iauxa. Assim como a Assembleia dos Primogênitos recebe a condição de Micael. Tremendo. Entenderam? Tremendo. Então, Nossa, muito foda. aí a gente chegou aqui, ó, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Iau. Olha aí, ao 7. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque dizes, sou rico. Ó, porque dizes, sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim. Olha, compre de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças. Vestes brancas para que cubra a tua nudez. E colírio para que unja os olhos para enxergar. Então, o ponto aqui é: aconselho comprar de mim ouro purificado no fogo para que enriqueça. Agora a gente volta lá em Provérbios. Provérbios 3:16. Provérbios 3:16. Aquele que encontrou a sabedoria, tá feito. E ele fala: em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Viu aqui? Comprar de mim ouro para que enriqueças. Porque eu tenho para dar. Compreende, irmãos, como é que a palavra falando? E ela fala pelo Espírito. Aí ele fala assim, olha, um pouquinho mais para frente. No versículo, agora no capítulo 8, vai mais para frente, Provérbios 8. Provérbios 8, 34, irmão. Ah, ótimo. Vamos lá. Aqui está falando sobre a sabedoria, né? Aí ele fala sobre a sabedoria. E a sabedoria, ela acompanhava Iauxa na criação. E ele era seu aluno. E estava com ele como mestre de obras. Lembra disso? Aí quando chega aqui no versículo 32, fala: portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai a disciplina e tornai-vos sábios. Não a desprezais. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra a vida. Quem me encontra, encontra a vida. Por quê? É o anjo da vida, que ele recebeu do seu pai, Iauxa. O pai Iauxa era o anjo da vida. Quando ele recebeu a missão,
a investidura, as vestes, o manto embebido, ele recebeu também esse encargo de ser o anjo da vida. Por isso ele fala, aquele que encontra sabedoria, encontra a vida. E goza do favor de Yahweh. E goza do favor de Yahweh. Agora, quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo aquele que me odeia, ama a morte. Fazendo link ao anjo da morte. Por quê? Porque ali no Egito, o sangue do Machia e Alcha, que era na época o anjo da vida, o sangue dele, representado pelo cordeiro, uma representação do que ele teria que fazer, cobria os umbrais da porta. Porque aqueles que velam a minha porta, versículo 32, portanto, meus filhos, escutai, felizes os que guardam os meus caminhos, escutai a disciplina e tornai-vos sábios, não desprezais. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando o batente da minha porta. O sangue que foi colocado ali na porta guardava aquela casa para o anjo da morte não entrar. Por isso que ele está falando, aquele que me ama, ama a vida, não vai morrer. Mas aquele que me odeia, não tem o sangue na sua porta, na sua vida, esse ama a morte. Fazendo link com o quê? O selamento do final dos tempos. Aquele anjo que vem selando na testa. Ou seja, nos batentes da porta. Gratidão, papai. É aquele que, sendo selado, não vai experimentar a morte. Vai ser guardado do anjo da morte. É isso resumido nessas poucas palavras. É tremendo. Tremendo. Palmas, papai. Palmas, papai. Querendo ferir a face. Quando fala ali, olha só, o irmão está fazendo um link com Miqueias, né? Fala assim, ajunta-te em tropa, filho de tropa. Miqueias 5:1 em diante. Fala assim, reúne-te em tropa, filho de tropa. Fizeram um cerco contra nós, que faz um link com a palavra ali de Oséias, né? É Oséias. Oséias quanto? 11? É 12. Oséias 12, que fala assim, e Efraim me cercou de mentiras. Oséias 12. Aí fala, Efraim me cercou de mentiras. Fazendo um link com a parte em Miqueias 5:1, reúne-te em tropa, filho de tropa. Tá falando assim, olha, este que tá juntando a tropa para guerrear, ele fala, reúne-te, tropa, venha ao meu encontro. Aí ele fala, e com uma vara eles ferem a face do juiz de Israel. Israel. É tremendo demais. Lembrando, irmãos, quando a gente está hoje consertando os nomes, a gente está consertando porque a gente já falou, né? Quando o mensageiro de Laodiceia, não, de Sardes, porque o de Laodiceia vai sair de onde? Filadélfia. Ah, muito bem. O mensageiro de Sardes, olha só, o mensageiro de Sardes, ele ensinou tirar o El e colocou o Al. Tirou a entidade cananita El e colocou a entidade dos Balaíns Baal. Aí nós estamos restaurando
Israel. Israel significa príncipe de Ial. Quando a gente fala Israel, nós estamos falando príncipe de Baal. Quando a gente fala Israel, está falando príncipe daquela entidade Bel. El e Ial é a mesma coisa. Hã? É a mesma entidade. O quê? El e Ial é a mesma coisa. Baal mesmo. também é Baal. É, trocou gato com Lego. Nós vemos isso. O que acontece? Mas ele é distinto no sentido de, quando fala Baal, você vai Babilônia. depois fazer um estudo, tinha 3 entidades que eram referidas como entidades diferentes de Baal. 3 entidades, né? Cada uma das entidades era representada por um tipo de Baal. Por um tipo diferente de Baal. Oi, mano. Que fala Baalins. Os Baalins. São variantes dos Baals. Hoje a gente vê essa trindade satânica, né? Mas, como o Rafael aqui falou com a Sara, eles referem ao mesmo personagem, Baal. Por quê? Porque os 3 ali são um, né? Os 3 ali são um. Então saiu de um, como se diz, saiu de porco e vestiu leitão. Saiu de porco e vestiu leitão. Então nós estamos restaurando as palavras. E muitas vezes na correria a gente fala ainda errado, mas nós vamos consertando. É verdade. E um vai ajudando o outro, né? Porque quando a gente fala sem pensar, mas quando a gente fala pensando, a gente conserta. Então quando a gente fala de a terra, é Israel. Israel. Quando a gente fala Micael, vem da palavra Miqueias, Miqueias, que significa aquele que é semelhante, só que aquele Deus entidade. Mas quando a gente restaurou Micael, que vem de Miqueias, significa aquele que é a semelhança de Ial. Para a gente falar que aquele que é semelhança de Ial, significa que aquele que era Ialcha se tornou Ial. Entenderam? Então, irmãos, é muito alimento, né? É muito alimento e a gente fala, pelo Pai tá falando na terra, no final dos tempos, que gera a grande ira de Satanás. Só que nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa sobre nós, que nós vamos vencer. Entendeu? Essa é a grande promessa. Por quê? Porque quando você vê o anjo que apareceu, como é que é o anjo que apareceu para a mulher que ia gerar Sansão? Hã? Como é que chama, irmã? Hã? O anjo é o Micael, mas a gente achava que era Ialcha. Por quê? Porque ele fala, por que perguntas meu nome? Meu nome é maravilhoso. Porque ele já sabia que a profecia se cumpriria com ele. Se cumpriria dele. Então nós não temos dúvidas que nós vamos vencer. Nós não temos dúvidas que nós vamos ser arrebatados. Ou seja, ascendidos. A gente tem que falar sempre as duas palavras para os irmãos entenderem. Os que nos ouvem. Por quê? Porque é promessa. Por isso que ele, quando apresenta ali, ele fala, por que perguntas meu nome? Meu nome é maravilhoso. Ele já estava, o quê? Sabendo que mais cedo ou mais tarde, ele ia receber. Entenderam? É conforto. Isso é a água que refrigera, né, a nossa alma. Então, quando você viu aqui, eu falo com vocês, ele fala, compra de mim ouro refinado no fogo para enriquecer, fazendo um link com Provérbios. À sua esquerda está riqueza e honra. Faz um link com Daniel 7, quando o papai desce da luz inacessível,
ali no templo, ele outorga ao ancião honra, poder, lembra? Ele outorga a ele todo aquele atributo e ainda fala: o teu reino jamais passará. Viu? É muito lindo isso. Muito maravilhoso. Agora nós vamos entrar. Aí pode falar, irmão Alberto, bem alto, meu irmão, para ser ouvido aqui no áudio. Quando o da nossa casa, ele olha e vê a faixa dele, a noiva, que é Micael, A noiva de Caial? e representa a noiva ali, que é uma das faces, as duas faces. É, Filadélfia é uma face, né? E a Esmirna é a outra face. Isso. Agora a gente pode até ir mais fundo, né? Qual que é a face direita e esquerda, irmão? Da igreja. Só lembrar do A profeta. face esquerda é a face Filadélfia. Isso. Esmirna. Então, se a face direita é Esmirna, quem que vai ressuscitar? E ao forte e valente. Por isso a superior ressurreição. Tremendo. Só que aí ele recebe, quando Micael sobe e entra no templo, aí ele se torna o sexto e o sétimo. Aí ele se torna também o anjo da vida, né? Ele está subindo como Micael. Ele está subindo como Micael. Subindo contra Micael, ele vence Satanás como Micael. Viu? Ele vence Satanás como Micael. Por que que ele vence como Micael, irmão Isalino? Já que ele lá em Salmo 18 fala assim: os inimigos mais fortes do que eu me cercam. Como é que ele consegue vencer? Como é que ele consegue vencer os inimigos mais fortes do que ele, como Micael? Por quê? Não é essa a resposta, meu irmão. É Efésios 6. Vamos lá. Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6, página 2046. Todos abriram? Sim. Então ele fala, olha, versículo 10: finalmente fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder, revesti a armadura de Iau, para poder resistir às insídias do diabo, pois nosso combate não é contra carne nem sangue, não é contra ser humano, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Iau, para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Viu aqui? A força não estava neles, mas é na armadura invisível de Iau. É a representação de Davi. Rei Saul falou assim, ó, veste a minha armadura. O rei Saul falou, veste a minha armadura. Davi vestiu, mas ele ficou sem movimento. E ele falou assim, não quero essa armadura, e tirou. Por isso, Shaul Paulo, ele fala, tirai-vos tudo aquilo que vos atrapalha. Tirai fora tudo aquilo que vos atrapalha.
para a gente ter somente a armadura com seus apetrechos, a armadura de Iau, que não nos atrapalha, que só nos ajuda a vencer. Aleluia. Adorado seja Iau. É isso mesmo. Iau que vai estar vingando, né? Olha só, quando o irmão está lembrando aqui, a vingança pertence a Iau. E a palavra fala, quando fala assim, olha, a vingança pertence a Iau, Iau vai estar usando do seu exército para vingar aqueles moradores do céu que foram rebeldes ao papai Yahshua. Se cumprindo a palavra que a vingança me pertence, diz Iau. Isso está aonde? Em Lucas, falando sobre o quê? As Minas Gerais. As Minas Gerais. As Minas Gerais. Vamos abrir em Lucas. Quem achar primeiro, parábola das Minas. Página 1822. 19:11. Como eles ouvissem isso, Yahshua acrescentou uma parábola, porque estava perto de Yahushalã. E eles pensavam que o reino de Yau se manifestaria imediatamente. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhe: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam. Quem são esses cidadãos que o odiavam, irmão Henrique? É os principados, as potestades, os dominadores do mal, que domina essa terra lá de cima. Esses são os cidadãos que o odiavam. Entendeu? E ele fala, chamando 10, versículo 13, chamando os 10 dos seus servos, deu-lhe 10 minas e disse: fazei-as render até que eu volte. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós, nós queremos outro. Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, regressou de onde? Vamos ver? Quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro, há um link, apresentou-se o primeiro e disse: mestre, tua mina rendeu 10 minas. E ele fala: servo bom, muito bem, servo bom, disse ele, uma vez que mostraste fiel. Lembra o link do fiel? No pouco, fiel no pouca força.
recebe autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: mestre, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: mestre, eis que a tua mina, que depositei num lenço, tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: servo mau, julgo-lhe pela tua própria boca. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não depositei, colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? À minha volta eu teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: tirai a mina e dai ao que tem 10. Responderam: mestre, ele já tem 10. Digo, a quem tem será dado, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e trucidai-os na minha presença. É a guerra. É a guerra. Lá em cima, contra aqueles principados, contra aquelas potestades que não queriam que Yausha, que se tornou Yau forte e valente, o rei da glória. Viu? Aí, agora eu pergunto. Quando eles estavam subindo, né? Escoltando papai Yausha, é aquele momento que ele é investido na investidura, irmão André? Sim. É, irmão Shaul? Acho que não. Irmão Marco Beethoven. Não é o momento, não. Hã? Não é o momento. Não é esse momento. Para você entender qual é o momento, o lugar longínquo para ser investido na investidura é aonde? A luz inacessível. É o lugar longínquo. Porque lá que ele está sendo investido na realeza, irmãos. Para quê? Para ele reinar. Porque quando ele subiu, abria as portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. E ele entra e vai reinar? Não. Por um pouco de tempo ele já foi arrebatado. E ali foi assentou no trono dele o seu filho, cuidando do trono. Como o quê? Como um regente, aguardando o retorno do rei. Foi investido na realeza. Ele subiu para ser investido na realeza e o segredo é lugar longínquo, lugar inacessível para ser investido na realeza. É o amadurecimento, irmãos. E é quando ele volta e ele fala: esses inimigos que não queria que eu reinasse sobre ele, trucidai-os. Faz um link com Ezequiel, não é Ezequiel não, Ezequiel, tá? Ezequiel, ele despedaçou a serpente de bronze. É o link com trucidai. Trucidai é o despedaçar a serpente de bronze. Entenderam? Nos lugares altos. Nos lugares altos. Lançou por terra. Vamos abrir de novo essa passagem de Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel. Samuel,
quando ele matou o Ezequias. rei da Amaleque, lembra? Lembro. Lembro sim. Trucidou ele. É Crônicas? Trucidou. Trucidou. E ali, irmão, ainda trucidou na presença do rei. Do rei de Israel. Crônicas, né? Quis poupar. Ó, aqui, ó. Quem vai achar aí pra mim? Tá perguntando? Você tá aqui. Pode. É Segunda Reis 18:4. É, isso mesmo. Vamos abrir? Segunda Reis 18:4. Eu quero que um irmão pesquisa, o irmão que tenha. O meu aqui não tá pegando. Significado de Ezequias. Só que você vai mudar os Zeus ali por Ial. Segundo Reis, né? Segundo Reis. Ial fortalece. Ial fortalece. Ial faz ele forte, né? Força de Ial. É. Ial. A Ial, né? Ial é minha força. Ial é minha força. É o que nós acabamos de falar sobre o quê? Por que que ele venceu sendo mais fraco? Porque Ial é a minha força. Ele que trucida. Viu? É Ial que é minha força. Os nomes é... Vamos lá. Porque Ial é minha força. É, segundo Reis, quanto? 18:4. Hã? Segundo Reis 18:4. 18. Fala assim, com a boca mais devagar. 8 para 18, a gente saber. Por causa da gravação. É 18 então. Segundo Reis 18. Segundo Reis 18. Lembra que a voz tem que ser audível, né? Segundo Reis 18. Olha só. 18:1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequiel, falei errado, vamos lá de novo. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequiel, filho de Acás, tornou-se rei de Ialda. Tinha 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Ial-Shalã. Sua mãe chamava-se Abi e era filho de Zacarial. Ele fez o que agrada aos olhos de Ial, imitando tudo que fizera Davi, seu pai, seu antepassado. Foi ele que aboliu os lugares altos. Quer dizer, os lugares altos onde se sacrifica para Baalins, né? É a representação ali. Mais uma vez abalarei não somente a terra, mas o céu. Hebreus 12. Mais uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. Aí o pai fala: agora vocês estão herdando um reino inabalável, que não se abalará mais. Quando ele está abalando, porque ele está jogando por terra esses lugares altos. Continuando. Versículo 3. Ele fez o que agrada aos olhos de Ial, imitando tudo que fizera Davi, seu pai, seu antepassado. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou o poste ídolo e reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso e chamava de Neustã, que significa de bronze. Oferecia incenso. As orações que estão sendo feitas hoje pelas denominações, aquele é o queimar incenso, é as orações sendo feitas ao administrador infiel. Ele sobe com o exército e trucida-os na presença do rei. Tremendo. Trucida-os na presença do rei. Aqueles que não queriam que ele reinasse sobre ele. Como é que ele trucida na presença do rei,
Vamos ver, irmão Rodrigo. Como é que se... Hã? Não. Por quê? Porque Ial está na luz inacessível. Como é que ele vai trucidar ele na presença do rei? Hã? Primeiro eu vou te falar onde que eu quero saber onde que ele vai trucidar ele. Hã? É difícil mesmo essa pergunta. É difícil mesmo. Você tem que lembrar como que ele vai estar na presença, porque ele ainda não desceu da luz inacessível. Por isso que fala que depois que for lançado por terra, aí que ele pode descer da luz inacessível. Assenta minha destra até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que os cabelos dos seus pés, conforme Isaías, é a terra. Então, como que nós vamos estar trucidando na presença de Ial? Hã? Como é que é, irmão? Fala mais. Isso. Muito bem, irmão. É o tempo. Porque assim está escrito. Tudo que for feito e todas as palavras ditas neste lugar, eu estarei atento a todas elas. Por que agora pode guerrear lá dentro do templo? Antes não podia. Mas por que agora pode? Porque o tempo já está por posse deles. Porque o templo está profanado. Não seria profanado por Micael, mas o templo já está profanado e por isso ele trucida ele ali dentro e lançando ele por terra, porque faz um link daquele que foi tirado do templo e lançado na terra. Assim, o Satanás vai ser trucidado com os seus ali dentro e lançado na terra. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a purificação do templo, que é a reedificação com as pedrinhas que foram lavados fora do templo. Vocês entenderam? Por isso que ele fala assim: trucidai na minha presença, porque os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos de tudo que for feito no templo. É muito alimento, e eu falo assim com os irmãos, é necessário alimentar, né, irmãos? Vocês estão entendendo os detalhes? Sim. Quando chegar lá o momento, não vai haver dúvida de nada que tem que ser feito. Por isso, trucidai na minha presença. Ah, mas ele está na luz inacessível, como é que faz? E ele não pode descer da luz inacessível enquanto os seus inimigos não forem lançados na terra. E da mesma forma, porque a vingança pertence a Ial. E mais importante do que o começo é o fim das coisas. Como foi feito contra Micael, que tinha recebido o nome de Yalchá. Foi tirado e lançado por terra como uma escapatória. Ali vai ser vingado da mesma medida. Porque com a medida que você medir, você será medido também. Exatamente. Gratidão, papai.
mediu assim, e agora ele será medido da mesma forma. Entenderam, irmãos? Quantos minutos já temos? 1 hora. Ainda tem alimento, né, irmãos? Oi, irmão. Quando fala ensinar, literalmente, ensinar, Irmão, eu já falei isso no grupo. A gente não sabe, irmãos, porque nós estamos num corpo humano, tá? Quando nós estivermos lá, no corpo celestial, a gente vai saber. Não faz pergunta demasiadamente difícil, não. Por quê? Porque o Pai dá o entendimento de forma limitada. Você viu ali, quando estava Eliseu perante a mulher casada, e o filho dela tinha o quê? Morreu. E ele perguntou: tá tudo bem contigo? Está tudo bem. Tá tudo bem com seu esposo? Tá tudo bem. Tá tudo bem com o seu filho? Tá tudo bem. Aí ele olhava e via que ela chorava aos pés do profeta. E era angustiosamente um choro de dor. No entanto, ele falou assim: Yau não me revelou o que ela está passando. Entenderam? E ele tinha a porção de primogenitura do espírito de Elias. Mas não foi revelado para ele o que ela estava passando. Então, Uma coisa tão simples, né? era uma coisa limitada, irmãos. Uma coisa limitada para nós também nesse tempo. Não é revelado essas coisas pormenores. É revelado as grandes. Mas as pormenores, muitas vezes não. Pode falar, irmã Líria. Lá em Efésios 6, percebendo do investimento da armadura, fala sobre obediência. E se a gente vai lá no Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência, uma delas é que ao manter os meninos já vencidos. Muito bem. Parabéns, menino. É muito boa esse link do Espírito. Por quê? Porque em Deuteronômio 28 fala as bênçãos decorrentes da obediência e as bênçãos decorrentes da desobediência. Tem bênção na desobediência? Nunca! A maldição da desobediência. E ali nós vamos ver em Deuteronômio 28, por um caminho virá a tua presença, mas por 7 fugirá da tua presença. E eles já vêm vencidos. É ali a promessa de Deuteronômio 28, que aqueles que se levantarem contra ti, Yau já os entregará em tuas mãos vencidos. E aí nós vemos que os 144.000, junto com aquele que é referido como fiel e verdadeiro, a palavra mostra da fidelidade e da verdade, as bênçãos que são oriundas disso. Não será cauda, mas será cabeça. Agora, as maldições decorrentes da desobediência será tirado da condição superior de cabeça e será colocado na condição de cauda. De cauda. Entendeu? Então, quando hoje, nós temos um vídeo hoje que nós colocamos lá no canal a respeito da marca ali da besta,
que é referido em Apocalipse 13 como 666. E especificamente no livro de Apocalipse, nós vamos entrar lá em Apocalipse 22. Vamos abrir Apocalipse 22. Apocalipse 22, 18. Apocalipse 22, 18. Apocalipse 22, 18 diz assim, ó. Apocalipse 22, 18. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro eu declaro: se alguém lhe fizer algum acréscimo, Iau lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar algo das palavras do livro desta profecia, Iau lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que atesta estas coisas diz: assim seja, venho muito em breve. Assim seja. Então, olha só. Quando aqui, irmãos, ele está falando que não pode fazer acréscimo, e nem tirar, e nem acrescentar. Se está falando que o número é o 666, eu não posso chegar e falar assim, não, é 644. Por quê? Porque a numerologia fala que 44 é número de homem. Então, esse profeta que falou isso, ele está sujeito a isso que está escrito aqui. Por quê? Porque ele fala que Iau perdeu o controle da escritura. Quando você fala que Iau perdeu o controle da escritura, você fala Iau é fraco. Aí Iau vai ter que vingar. Iau vai ter que se vingar com esse. Para mostrar que ele é forte e ele nunca perdeu o controle da escritura. Porque achar que falar, acrescentar ou tirar a palavra dessa profecia, que esta maldição não vai se cumprir sobre a pessoa, é falar, eu falo e essa maldição não vai se cumprir, está chamando Iau de mentiroso e de fraco. Compreende? Sim. Iau vai ter que se manifestar com esse. E nós já fizemos o estudo. O 666 é porque eles querem tomar a primogenitura nossa. Por isso que está sendo selados os primogênitos de Caim. E nós vimos que o primogênito de Caim chama Enoque, copiando o nome daquele que é o sexto e também o sétimo. Ele é o sexto descendente de Adão e é o sétimo contado com Adão. Sexto e sétimo. O sexto e o sétimo, porque no livro fala Judas, mas ali está falando errado, porque o nome Judas é errado, o nome é Ialda. Ele fala desse Enoque, que é o sexto e também o sétimo. Vocês estão entendendo? E o pai fez a gente fazer aquele mapa para a gente entender o número 666, que é o número dos primogênitos de Iau. Mas Satanás, imitador, quer marcar esse número nos primogênitos de Satanás. Por isso que ele deu o nome
do primogênito de Caim e de Enoque. Agora eu falar assim com você, quando a gente poderia ver esse número se a gente não visse no mapa? Sexta-feira se colhia porção dobrada, que é a representação de primogenitura. A sexta era representada pelo sexto anjo, que toca trombeta, ali selando, conforme Apocalipse 7, os primogênitos. E o sexto descendente de Adão, que é Enoque, a representação do primogênito, que é tomado para Ial, para não passar pelo dilúvio. Tremendo. Aí Satanás, que é imitão e copiador, querendo marcar com a marca, que é a marca dos filhos. Aí a gente foi ensinado nas denominações como sendo uma coisa maldita. Aí chega aquele que fala, não, não é 666, é 644, não entendendo nada, que 666 tem todo um simbolismo. Por quê? Porque em Crônicas e em Reis, segundo Reis, Salomão recebia 666 talentos de ouro. E Salomão é uma representação daquele que tem a sabedoria, recebendo também a sua paga em ouro. Recebendo a sua paga em ouro, os seus primogênitos, que é a Assembleia de Primogênitos, recebendo a sua paga dessa terra, que é os primogênitos desta terra, que é dados para ele. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. É muito ensino, né? É muita palavra. Mas isso, irmãos, foi proposital. Foi tudo proposital. Por quê? Porque o certo nessa terra foi feito o errado, e o errado foi feito o certo. O Pai está mostrando tudo. Tudo Satanás querendo imitar, desde o início. Ele faz uma imagem. Presta atenção, irmã Edna. O antimachia, o falso profeta e Satanás, ele não se manifestou em carne. Ele é lançado nessa terra em espírito. O falso profeta, ele pega e faz uma imagem à semelhança da besta, do antimachia. E ele faz e ele infunde na imagem o espírito de Satanás, e a imagem fala. Ele está imitando quem? Ele está imitando exatamente aquele que tem os 7 espíritos de Ial, que recebeu o nome de Alcha, que recebeu os 7 espíritos, e ele infunde nos filhos de Adão, que foram moldados do pó da terra, o espírito, e eles falaram em línguas. Em Pentecostes. No final dos tempos, o falso profeta faz uma imagem de escultura, representando, querendo imitar aquele que fez o quê? Do pó da terra, da argila, o homem. E infundiu o espírito de Ial sobre ela, e o homem falou em línguas, fazendo uma imagem à semelhança da besta. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Ial.
Tremendo. Por isso ele está fazendo uma imitação da imagem da besta, que é a imagem de Satanás. A semelhança. Infunde o espírito de Satanás sobre ela e ela fala. É a imitação. E colocou, enquanto que aqueles, olha só, aqueles que foi moldado do pó da terra, feito homem, a imagem e semelhança de algo, foi infundido, presta atenção, Sara, foi infundido sobre ele, sobre esses seres, o espírito de Yahweh, e foi colocado dentro do templo celestial. Ele coloca essa imagem dentro do seu templo, qual? O Vaticano. A palavra fala em Provérbios 9, a sabedoria de Yahweh está construindo a sua casa sobre 7 colunas. Tremendo. Que é as 7 eras da igreja. E Satanás, imitando, constrói a sua casa terrena sobre 7 colinas, que são as colinas no qual o Vaticano foi construído. As 7 colinas de Roma, imitando, e é lá que ele coloca esta imagem para ser adorado. Por isso que eu falo com os irmãos, eu estou me esforçando, gritando aqui, irmãos, você não faz ideia. E se você não presta atenção, depois para você entender, você tem dificuldade, vai ficar cheio de dúvidas. Porque não ouviu a explicação. E é nas dúvidas que Satanás lança o quê? Dardo inflamado. Minha garganta está irritada aqui, irmãos. De gritar, chamando atenção. A gente abre agora. Fala assim. A sabedoria grita. Vamos lá. Provérbios. Ouvi-me. Hã? É Provérbios 8:1. Qual que você está vendo, irmã? 1? Também, né? Vamos falar 1:20 primeiro. Provérbios 1:20. A sabedoria apregoa fora. Nas praças levanta a voz. Nas praças levanta a voz. A gente vai ver isso aqui, irmãos, com a conexão de Yalcha ter enviado para buscar nas praças. É tremendo. Vamos lá. Primeiro aqui, irmãos. Provérbios 1:20. A sabedoria apregoa fora. Nas praças levanta a voz. Nos lugares ruidosos, ele chama. Ele pronuncia seu discurso. Versículo 22. Até quando, ingênuos, amareis a ingenuidade? E vós, zombadores, vos empenhareis na zombaria? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos à minha exortação. Eis que vos derramarei o meu espírito e vos comunicareis minhas palavras. Porque vós chamei e recusaste? Porque vos chamei e recusaste? Estendi a mão e não fizeste caso? Recusaste os meus conselhos e não aceitaste as minhas exortações? Aí ele fala: por isso
rirei da vossa desgraça, divertir-me-ei quando vos chegar o espanto. Quando vos sobrevier o espanto como cataclisma, quando a vossa desgraça chegar como um turbilhão, quando cair sobre vós a angústia e a aflição, aí me chamarão, e eu não responderei. Procurarão-me e não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor de Iau. Não aceitaram meu conselho e recusaram minha exortação. Comerão, pois, o fruto dos seus erros e ficarão fartos dos meus conselhos. Dos seus conselhos. Ficarão fartos dos seus conselhos. Porque a rebelião de ingênuos os levará à morte. A despreocupação dos insensatos acabará com eles. A despreocupação dos insensatos acabará com eles. Mas quem me escuta permanece em segurança, estará tranquilo, sem temer a desgraça. Gratidão, papai. Provérbios 8:1. Provérbios 8:1. A sabedoria não chama? O entendimento não levanta a voz? Nos montículos, ao lado do caminho, em pé, junto às encruzilhadas, junto à porta da cidade, gritando nos caminhos de chegada. A vós, homens, eu chamo, dirijo-me aos filhos de Adão. Ingênuos, aprendei a sagacidade. Idiotas, aprendei o bom senso. Escutai-me, porque direi coisas importantes. Abrirei meus lábios com palavras retas. O céu da minha boca murmura a verdade, e os meus lábios aborrecem o mal. Todas as minhas sentenças são justas, nenhuma é desatinada ou tortuosa. Agora abre. A parábola, papai enviou o seu servo para chamar para a festa. Lucas 14. Viu que está falando o ingênuo que não está dando atenção para a palavra, não está preocupado com nada. Lucas 14. É 14, irmã? 14. Lucas 14, versículo 15. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Iau. Mas ele respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou seu servo. Viu? Iauxa, aquele que recebeu Iauxa, o nome de Iauxa, ele vai dar uma grande festa. Mas antes da festa ele envia o servo, que é o mensageiro, que é ele mesmo. Só que é o sexto. Lá em cima ele é o sétimo. Aí ele fala. Mas ele respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar enviou seu servo a dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse: comprei um terreno e vou vê-lo. Peço-lhe que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei, e por essa razão não posso ir. Voltando o servo, relatou tudo ao seu mestre.
que indignado, o dono da casa, olha aqui, o dono da casa fazendo o link. Quando o dono da casa tiver fechado a porta, fazendo o link com aquele que é o anjo de Filadélfia, aquele que diz a ele: eis que deixei para ti uma porta aberta no céu, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas não negaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. A porta aberta para ele entrar neste lugar no qual ele é o dono da casa. Quem que é o dono da casa ali? É aquele que cuida da casa, que é o sumo sacerdote. Por isso Papai Alcha, ele conta e fala assim: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as escutam, é semelhante ao homem que está construindo uma casa sobre a rocha. Ele cavou na terra, lançou alicerce. Aí vem a tempestade, a tempestade bateu contra ele com ímpeto, mas não pôde abalá-lo, porque estava construído sobre a rocha, mostrando o final dos tempos. Aquele que ouve, aquele que edifica, está construindo sua casa sobre 7 colunas. Faz um link com 1 Timóteo 3, que fala que a igreja é o quê? Coluna e sustentáculo da verdade. Todos os links conversando com vocês. E aqui ele fala: vinde, já está tudo pronto. Todos começaram a recusar. Por isso que fala, recusaram, porque eles recusaram ouvir a água de Siloé. A água que corre mansamente. A água que corre mansamente. Então, Iau vai enviar o Emanuel como um grande turbilhão, como uma grande chuva torrencial sobre esta terra. Aí ele fala, olha só, versículo 21. Voltando o servo, relatou tudo a seu mestre. Indignado, o dono da casa disse ao seu servo: vai depressa pelas praças, ruas da cidade, e introduz aqui os pobres, os estropiados, cegos e coxos. Disse o mestre: mestre, o que mandar já foi feito, e ainda há lugar. O mestre disse então ao servo: viu que é por etapas? Viu que é por etapas? Ali os de Esmirna já foi separados o lugar deles. E aí Iau fala: ainda tem lugar. Pegou ali os de Esmirna, pegou os vencedores de onde? De Pérgamo. Ainda tem lugar. É muito forte. Volta lá e busca mais. É muito forte. Daquilo que o pai já falou desde o início para nós. Nossa. Foi juntando em cada era e ainda fala: ainda tem lugar. E por último é essa agora, esse tempo. Esse tempo aqui é o último. E ele fala, versículo 22, disse-lhe o servo: mestre, o que mandaste já foi feito, ainda há lugar. Versículo 23, e o mestre disse então ao servo: vai lá, pelos caminhos e trilhas, e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que havia sido convidados provará o meu jantar. Viu que foi por etapas? Papai contou essa parábola na vinda dele, mostrando como seria. Por etapas, ele foi ajuntando, e aqueles já estão com os nomes nas cadeiras. Até chegar agora no final dos tempos, ele fala: agora vai lá, e obriga eles, para que minha casa fique completa.
Gratidão, papai, né, irmãos? Já estão agora 1h29, 1h29 de mensagem. Muita palavra, papai, tem nos dado, muita palavra. Muita revelação, irmãos. E quando eu vejo os irmãos ali lendo outras coisas na palavra, irmão, perdendo o intérprete, trazendo os detalhes. Perde o quê? O entendimento. Porque esse que foi enviado pelo dono da casa, que o dono da casa é aquele que fala aos anjos das 7 eras, é o dono da casa. Aquele que recebeu o nome de Alcha, ele recebeu parte da herança dele. Recebeu o manto, o nome, a missão, a autoridade, os 7 espíritos. Aí ele envia o anjo, que é ele, porque sabia que tinha que se cumprir, que ele teria ali aquela afronta de ser traído lá em cima. Mas tudo isso, irmãos, para que o papai pudesse nos sobreexaltar, para nos dar dupla honra. A dupla honra é justificada aí. Foi provado fiel lá em cima, e agora é provado fiel aqui embaixo, para receber essa dupla honra. E depois que receber a dupla honra, ninguém mais tira. Ninguém mais tira, irmãos. Nunca mais. E é por isso que ele fala: abalarei não somente a terra, grande tribulação, mas abalarei também o céu. Com o quê? Tirando todos esses cidadãos que não querem que eu reine sobre eles. Lançando por terra, por escabelos dos pés. Gratidão, papai? Assim seja feita. E eu falo assim com os irmãos, nós vamos... Ele fala ali, ó, papai fala com ele, obriga eles a entrar. Obriga eles a entrar. Por isso eu chamo a atenção aqui, eu estou obrigando vocês a entrar no reino. Eu estou obrigando vocês a entrar no reino. Gratidão, papai. Né? Vamos encerrar, irmãos. Vamos encerrar. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Aleluia! Adorado seja Yal!